Graça e paz, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do módulo Comprometidos com a Adoração. Hoje nós vamos para a terceira aula, a terceira parte desse módulo. Então fique conosco, você que está chegando agora pela primeira vez, entrou nesse vídeo por acaso, nós temos uma sequência dos módulos da integração. E nós estamos na série Compromissos, compromisso com a membresia, compromisso com a maturidade, compromisso com o serviço, compromisso com a evangelização, compromisso com a adoração. Seja muito bem-vindo, fique conosco, nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Capítulo 3, qual o papel da adoração em uma igreja? Letra A escreva isso aí, propósito bíblico que deve ser alvo de todos os crentes em todos os ministérios. É um propósito bíblico que deve ser alvo de todos os crentes em todos os ministérios. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa raça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1 e 12 diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E também João capítulo 4, versículos 23 e 24, o texto é claro quando diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Letra B, deve ser um meio, escreva aí, meio a atrair pessoas sem igreja para perto de Deus. Deve ser um meio a atrair pessoas sem igreja para perto de Deus. Salmo 40, verso 3 diz, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ainda no livro dos Salmos 96, o 2 e 3 diz, dizem, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Bendito seja Deus. Letra C, anote aí, uma ferramenta, anote isso, ferramenta que funciona orientada pelos dons espirituais e traz edificação para o corpo de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 12 diz, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Ainda Efésios 4, 11 e 12, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ainda, 1 de Coríntios 12, 4 a 7, olha o que diz o texto. Há diferentes dons, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, os dons espirituais são dados à igreja e a adoração, ela é uma ferramenta poderosa para atrair pessoas não crentes para a igreja. Existe uma igreja com propósito, escreva isso aí, propósito. O propósito da adoração vai traduzir a mensagem para o contexto da comunidade local e proporcionar um ambiente tão intenso de relacionamento do crente com Deus, de modo que a presença do Senhor seja percebida e a sua mensagem compreendida pelos sem igrejas presentes na adoração. O que isso quer dizer?
quando a igreja está adorando, quando nós estamos reunidos, a presença de Deus manifesta no meio dos louvores e da adoração que cantamos, ela atrai as pessoas. Então, é muito importante que a igreja tenha ambiente e momentos de louvor, de adoração através do louvor, para que a mensagem cantada possa chegar ao trono dos céus e também atrair os não crentes, os sem igrejas, para a presença de Deus. Uma vez que o membro escreva isso aí, comunidade, o membro da comunidade foi atraído pela multidão de frequentadores da igreja, a adoração precisa sensibilizá-lo e desafiá-lo ao compromisso de vida com Cristo. É o primeiro passo em direção ao núcleo da igreja, onde estão aqueles que servem no ministério. A adoração é um ambiente onde o sem igreja decide tornar-se membro da família cristã através de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Que coisa linda! Quando a comunidade está reunida, adorando, louvando a Deus, ela atrai aqueles que ainda estão como frequentadores ou aqueles que são da multidão para mais próximo de Jesus e para o centro, para os grupos de compromisso com Deus. Então, é muito importante que a adoração através do louvor flua de maneira intensa e seja contagiante no meio da igreja. Por isso, eu quero aqui deixar uma palavra para você. Seja o mais autêntico possível, seja o mais sincero possível na tua adoração, seja o mais efusivo, seja espontâneo, adore a Deus sempre com muita alegria e com muito fervor, pois o louvor que sobe até o trono de Deus atrai os sem igreja para a presença do Senhor. Deus te abençoe, até o próximo capítulo.